Deputados divergem sobre o que é considerado falta de transparência do valor de empresas estatais como Codemig e Condege, que serão oferecidas à União no processo de adesão de Minas Gerais ao Propag, o novo programa de dívida dos estados. Sobre o assunto, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com a diretora-presidente do Grupo Condege, do qual faz parte a Codemig, Luísa Barreto. Doutora Luísa, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Itatiaia. Bom dia também a todos que nos ouvem. Iniciando a entrevista, só para esclarecer, a Condege é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, do qual faz parte a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. São duas empresas que seriam ou serão oferecidas ao governo federal? Ou é o grupo? Qual que é a diferenciação? Excelente pergunta, Eustáquio. É importante a gente contar, e me permita aqui contextualizar um pouquinho sobre essas duas empresas. São duas empresas irmãs, né? Hoje a Codemig pertence à Condege, a Codemig é metade da Condege, metade do governo de Minas. Essas duas empresas, elas já têm mais de 70 anos de história, tiveram algumas mudanças de nome nesse caminho, mas são duas empresas que elas têm vários ativos, né? Então a gente tem um dos principais ativos, é um negócio em mineração, que é a exploração do nióbio em Araxá, em parceria com a CBMM, uma parceria de mais de 70 anos. E a gente tem também outros ativos. Então a Codemig hoje é dona desse direito minerário, né? A mina de nióbio é de propriedade da Codemig. A Condege faz uma série de outras coisas. Ela faz gestão de alguns ativos, como Expominas, Minas Centro, distritos industriais, enfim. Ela também é uma grande estruturadora de projetos na área de concessões, PPPs. E eu queria, inclusive, reforçar, estou super feliz, né, com a oportunidade de trabalhar com essas duas empresas, que elas têm como grande missão ajudar Minas Gerais a crescer, ajudar Minas Gerais a se desenvolver, fazem isso muito bem. E estamos agora em tratativas com a União em relação à federalização de uma ou outra empresa. A gente não tem aqui ainda uma definição do que faz sentido para a União, do que é melhor para a União. Nós sabemos que o ativo do nióbio, né, esse negócio do nióbio em Araxá, é o principal ativo da companhia e é o que torna as duas companhias as mais valiosas em Minas Gerais. Embora a gente ainda não tenha esse valor determinado, que é uma parte dessa discussão que acontece hoje no âmbito da Assembleia, em conversas com o BNDES. Mas a gente tem também outros ativos que também têm valor, como o caso dos imóveis. A gente tem mais de 1 bilhão de imóveis em poder da Condege, sobretudo. Então, as tratativas com a União dizem respeito às duas empresas, mas ainda não há uma definição, inclusive de interesse da União. Se quer uma, outra, as duas, isso ainda vão ser conversas que precisam acontecer ao longo desse ano. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia a diretora-presidente do Grupo Condege, né, do qual faz parte também a Codemig, Luísa Barreto. Vou pedir a senhora licença para a gente fazer uma pausa nessa entrevista, para a gente ouvir uma reportagem sobre este assunto que gerou um intenso debate na Assembleia Legislativa. Vamos acionar o repórter Bruno Favarini. Deputados da oposição ao governo do estado cobram dados mais concretos sobre o valor das empresas, enquanto os parlamentares governistas ressaltaram que quem define esses valores são o BNDES e o Tesouro Nacional, ou seja, são de responsabilidade do governo federal. A deputada Beatriz Cerqueira disse lamentar a falta de transparência do governo do estado no processo. O governo Zema chegou nessa Assembleia sem transparência, né? Os seus secretários não informaram os valores. Como é que você tem um ativo que você não tem uma avaliação oficial sua do quanto vale? Você está oferecendo algo numa negociação e não está dizendo quanto você tem de avaliação oficial sobre o que você está oferecendo. Então foi grave, faltou transparência, faltou respeito com os deputados e com a audiência, faltaram informações à sociedade. O deputado Cássio Soares discorda do argumento da oposição e diz que não é possível apresentar um valor exato e atual da Codemig, já que a empresa não é listada em bolsa e a valoração depende de análises técnicas e da oscilação do mercado do nióbio. Eu não concordo de maneira alguma, muito pelo contrário. São recursos públicos que o Estado deva dar transparência, mas o Estado não detém esse valor de mercado da Codemig. Como a Codemig não é listada em bolsa, como é a CEMIG, como é a Copasa, nós não temos essa perspectiva momentânea e imediata. Nós precisamos dessa avaliação feita por empresas adequadas, porque o nióbio é uma commodity, é um minério com muito valor agregado, mas que depende também do valor dele ao longo do tempo futuro. Então tudo isso depende muito. Agora, o que a oposição quer é um valor exato, o que não é atualmente permitido a gente dizer com transparência e com certeza o valor que ela vale hoje.
O governo de Minas tenta federalizar imóveis estaduais até alcançar a taxa de 20% exigida pelo Propag para atingir uma melhor negociação de juros da dívida. A Codemig e a Codenge são consideradas os principais ativos a serem oferecidos. A princípio, Minas tem até outubro para decidir quais estatais vai federalizar e até dezembro para aderir ao programa. Repórter Bruno Favarini. Então, voltando a ouvir a senhora Luísa Barreto, que é diretora-presidente do grupo Codenge, do qual faz parte a Codemig, sobre essa questão dos valores. No momento, não é mesmo possível deixar mais claro, mais preciso o valor dessas empresas? Muito importante a gente colocar que não faltou transparência hora nenhuma. O que eu coloquei na audiência pública e as informações que são muito claras é que a gente tem uma avaliação feita em 2023 sobre o ativo do Nióbio. Era uma avaliação que ela não focava no valuation, né, na valoração das empresas para fins de federalização, mas sim na compreensão de quais seriam as opções para eventual negociação desse ativo, caso fosse de interesse naquele momento, inclusive numa discussão sobre regime de recuperação fiscal, outras discussões necessárias no governo de Minas. Essa avaliação feita em 2023, que apontava um valor de 4 a 5 bilhões de dólares para esse ativo, ela precisa ser refeita, porque o mercado muda. O mercado de nióbio muda. No ano passado, por exemplo, houve o lançamento de um novo produto do nióbio, a bateria de nióbio, que tem uma perspectiva muito grande de trazer mais receitas, ampliar o lucro dessa parceria e, com isso, trazer mais valor à empresa. Quando a gente fala da valoração da empresa, a gente precisa de considerar não só esse ativo, que é o direito minerário em relação ao nióbio, mas também as outras questões, os outros ativos imobiliários, quanto valem os imóveis, quais são os passivos eventuais que a empresa tem. Ela pode ter, né, como toda empresa, passivos judiciais, questões trabalhistas, várias questões associadas que precisam ser avaliadas. E o que a gente coloca é que nós vamos fazer uma avaliação técnica, uma avaliação séria. Não é nosso papel, não é o meu papel na empresa, chutar um valor. Criar um valor apenas para falar que a empresa vale A, B ou C. Essa avaliação ela tem que ser feita com muito cuidado. O próprio BNDES tendo solicitado 9 meses para fazer uma avaliação das empresas. Não é possível achar que nós vamos fazer uma avaliação em poucos dias. Fazer isso seria, infelizmente, descuidar de um patrimônio tão valioso para Minas Gerais. A gente tem que ter muita responsabilidade. Quando a gente fala que essa é a empresa que mais vale do governo de Minas, que a gente tem mais valor nessa negociação com a União, é fundamental que a gente apure um valor justo. Eu não posso chegar, chutar um valor ou aceitar um valor por parte da União que não seja justo, que não traga o maior benefício para Minas Gerais. Então, nesse sentido, nós contratamos uma nova avaliação da empresa. Essa nova avaliação foi contratada com a perspectiva de ficar pronta para outubro, que é o prazo previsto na lei para a negociação dos ativos empresariais. Então, não tem como chutar um valor até que essa avaliação seja feita da nossa parte. O BNDES tomará ainda mais tempo, mas nós teremos certeza, segurança da avaliação feita por um agente externo, contratado por nós, para que a gente, inclusive, chegue preparado nessa negociação com o BNDES, para que de maneira alguma a gente permita que haja uma avaliação ruim desse ativo que é tão importante para Minas por parte do BNDES. E repassando a Codemig para o governo federal, em relação à exploração do nióbio, a empresa, vamos dizer, considerando, vai ser vendida, vai ser repassada ao governo federal, mas o nióbio continuará sendo explorado. E aí, Minas Gerais vai ser beneficiada com essa exploração? Vai ter recurso financeiro destinado para o Estado ou vai ser tudo para o governo federal? Isso vai ser levado em conta também na avaliação do valor da empresa? Bom, depende, a gente ainda não tem a certeza de qual vai ser o formato da negociação, porque possivelmente, é possível que a gente não negocie toda a empresa, a gente federalize parte da empresa. Inclusive, na semana passada, o governo do Estado mandou um ofício ao governo federal perguntando se há perspectiva, por exemplo, deles receberem uma parte menor da empresa, se ele quer receber o todo. Então, continuaremos a ser remunerados pelo negócio do nióbio, caso parte da empresa permaneça sob gestão estadual. Isso vai acontecer? Depende da avaliação que o governo federal faz de outros ativos, da composição total da carteira em negociação com o Propag. Agora, é claro, e aí eu estou falando aqui na perspectiva de presidente da empresa, que busca ferir maior valor da empresa para o Estado de Minas Gerais, mas é claro que é importante a gente lembrar que essa negociação com a União, ela é importante porque a dívida de Minas é hoje o maior problema estrutural que Minas enfrenta. Quando o governo paga bilhões de dívida à União todos os anos, esse é um dinheiro que deixa de ser aplicado em políticas públicas que são essenciais à população. Então é por isso que a gente faz essa negociação, não é porque nenhum de nós tem vontade de necessariamente entregar a empresa, entregar imóveis, não é isso. Mas
é importante que a gente ajude Minas Gerais nessa que é uma questão histórica de anos, né? Dívidas contraídas lá atrás que pesam muito nas contas públicas, e a empresa entra nessa negociação para ajudar a resolver esse problema que precisa ser solucionado para que cada vez a gente tenha mais dinheiro sendo colocado em políticas públicas para o cidadão. Há uma preocupação por parte de servidores, parlamentares, né, da sociedade civil sobre a transparência desse processo. A senhora acredita que a divulgação de estimativas de valor, mesmo que provisórios, né, no âmbito ainda de apenas estimativas, ajudaria a esclarecer o debate, ou pelo menos, ou isso pode também comprometer, por outro lado, a negociação com a União? Bom, eu entendo que falar de qualquer valor que seja chutado, que não seja o valor real, não ajuda ninguém a nada. Eu trazer um valor que eu não tenho confiança nele, para mim não ajuda sequer a discussão da Assembleia, porque é um valor que eu posso estimar. A gente teve ao longo do tempo vários valores da Codemig sendo citados, seja por deputados, por pessoas diversas, que vêm aqui e chutam um valor. O que isso contribui para a discussão? Todos nós sabemos, esse é um ativo valioso, isso está claro. A gente tem uma avaliação de 2023 que fala de 4 a 5 bilhões de dólares. A gente já tem uma perspectiva, a gente já tem uma ideia de dimensão de valores. Agora, eu não consigo entender qual o benefício de eu fazer um cálculo não técnico. Se eu pego e falo que a empresa vale menos do que ela vale, eu posso eventualmente estar contaminando uma discussão com o governo federal para que o BNDES passe a avaliar esse ativo de forma pior? Se eu falo que a empresa vale muito mais do que ela vale, eu posso estar, eventualmente, levando a erro uma discussão sobre a totalidade dos ativos, sendo que Minas Gerais precisa federalizar 20% da sua dívida? Eu não tenho ganho que eu consiga perceber em fazer uma valoração da empresa que não seja técnica, que não seja séria e que não seja confiável. A senhora tinha citado em um prazo de 9 meses, né, que o BNDES teria dado para fazer essa avaliação técnica. E, por parte do governo de Minas, essa avaliação está em que estágio? Bom, a gente já contratou uma avaliação, mas a gente tem alguns pontos que mudam muito o valor da empresa. O principal deles é entender o tempo de contrato que teremos com a CBMM, que é a nossa parceira na exploração do nióbio já há décadas. É porque hoje eu tenho um contrato que ele rende dividendos anuais para Minas Gerais, e esse contrato tem uma perspectiva de 7 anos. Então, tenho 7 anos de recebimentos garantidos em relação a esse ativo. E se eu tenho recebimentos garantidos, ao invés de 7, por 10, 15, 20, 30 anos, eu vou ter um valor maior da empresa. E nós estamos, né, isso é público já, em tratativas com a CBMM para uma eventual ampliação desse contrato. Se eu tenho mais tempo de contrato, o valor da empresa se amplia. Então eu não consigo fechar esse trabalho de valoração enquanto eu não terminar essa negociação, que só será feita, e isso é muito importante que isso fique bem claro, ela só será feita, finalizada, se a gente entender que ela é vantajosa para o estado de Minas Gerais. Se a gente conseguir aferir vantagens, se ela for importante, se ela valorizar mais a Codemig, mas se ela trouxer vantagens em relação ao contrato que temos hoje para o governo de Minas e para a Codenge. Então, se a gente quando a gente fechar essa negociação, aí sim a gente finaliza os procedimentos de valoração da empresa. Mas a contratação, né, da empresa que vai fazer a avaliação da Codenge, da Codemig, já foi feita. Ela já acompanha, já está debruçada sobre os dados da empresa, para que a gente chegue. A nossa perspectiva é em 30 de outubro, aí sim, com uma avaliação interna nossa feita, contratada de uma das empresas mais sérias, né, com maior reputação no mundo a esse respeito. Nós conversamos ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com a Luísa Barreto. Ela é diretora-presidente do grupo Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, do qual faz parte a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Luísa Barreto, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, até breve.